Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Tem uma pergunta já nesse nosso começo de papo. O que é que você tem feito dentro da sua rotina para manter em equilíbrio a sua saúde e a saúde do planeta, hein? Bom, parece algo difícil e até distante da gente, não é mesmo? Mas a verdade é que saúde e sustentabilidade caminham juntinhas, assim, de mãos dadas. O desenvolvimento sustentável garante melhores condições para as gerações futuras, além de ajudar a manter um ambiente saudável para todos. Nesse papo, a gente fala sobre hábitos sustentáveis, hábitos simples, como evitar o desperdício de alimentos, por exemplo, para gerar impactos no bem-estar individual e coletivo. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar. Mas a nossa dica é para você continuar cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Bom, e para esse papo nós convidamos a médica Renata Cortella. Olá, Renata, bem-vinda. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante para a gente realmente divulgar esses passos, essas dicas para que todo mundo lute junto pelo bem pessoal e do planeta. Bom, você se diz uma apaixonada pela alimentação, na verdade você é vegana, não é? E o que mais? Isso mesmo, eu sou médica, eu sou vegana, com maior foco na alimentação plant-based, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E no consultório, agora 100% online, trabalhando com medicina do estilo de vida, com avaliação metabólica e nutricional, a parte de nutrologia e tudo que a gente pode fazer para viver melhor e para prevenir que as doenças se desenvolvam. Renata, de que modo a preocupação com temas assim bem abrangentes, como o desmatamento e gases do efeito estufa, estão presentes nas suas ações cotidianas? A gente tem um poder enorme nas mãos, Comer é um ato político. Então, de acordo com os nossos hábitos de alimentos, de produtos, de cosméticos, de limpeza, tudo que a gente está comprando, a gente está empoderando algum setor ou alguma empresa. Então, se a gente for pensar na nossa alimentação, que é algo que a gente faz ao longo do dia, muitas vezes ao dia, o poder que a gente tem de estar auxiliando o pequeno produtor, o cultivo familiar ou grandes empresas que fazem, enfim, exploração de meio ambiente, de exploração com agrotóxicos, com pesticidas. Então, a gente tem essa escolha o tempo todo. E hoje a gente sabe que a pecuária é responsável, a maior responsável pelo desmatamento. Então, a gente sabe que mais de 80% da Amazônia ela é desmatada para a criação de gado, seja para ter os gados lá ou para cultivar soja, milho para alimentar esse gado. Então, os laticínios também não só fazem mal à saúde, mas também acabam fazendo mal para o meio ambiente, porque está ligado na pecuária, na produção agropecuária. Então, quando a gente faz uma escolha de uma alimentação baseada em plantas, a gente está tendo um ato político de ir contra esse desmatamento. Então, olha só, a gente fazendo uma alimentação mais natural, uma alimentação baseada em plantas de arroz, feijão, legumes e frutas, que é o melhor para o nosso organismo, a gente naturalmente está fazendo o melhor para o nosso bolso, porque também é mais barato, e para o meio ambiente, porque a gente não está contribuindo para todo esse desmatamento, toda essa poluição gerada pela agropecuária, Bom, você estuda os impactos que a rotina tem no desenvolvimento e na prevenção das doenças, Faz Isso. parte da sua vida profissional. Olhando o mundo assim como está hoje, você percebe um crescimento no interesse das pessoas por cuidar do meio ambiente, assim como forma de impactar na própria vida
e na saúde social? Sim, enorme. Eu percebi que, assim, desde o desmatamento, desde o fogo da Amazônia que a gente foi tendo, né, desde o ano passado, e agora com o Covid, muitas pessoas estão despertando para suas ações pessoais e o impacto que tem no coletivo. Então, a gente sabe que o Covid, por exemplo, é uma doença que vem da produção animal, né? Assim como outras doenças também vieram, né? A vaca louca, a gripe suína, a gripe aviária, e agora a gente tem o Covid, que é da produção animal. Então, as pessoas estão despertando para isso e estão querendo entender, então, como que eu vou viver com saúde e com mais saúde sem me alimentar com os produtos de origem animal. Por quê? A gente cresce achando que eles são vitais, que a gente não pode viver sem. Então, quando as pessoas começam a pensar em outras possibilidades, elas se deparam também com um obstáculo mental muito enraizado de que a gente precisa disso. E eu tenho percebido, eu estou recebendo muitos pacientes que estão vindo dessa leva. Estão querendo entender como podem viver melhor, como podem cuidar melhor de si e automaticamente fazer o melhor para o planeta. Que práticas é que você tem percebido, assim, já que essas pessoas já aderiram, ou que elas têm curiosidade e até gostariam de fazer? Elas falam de reciclagem, elas falam, além da questão da alimentação, elas falam de, sei lá, de fazer uma horta em casa, de fazer compostagem. Sim. Que práticas, assim, sustentáveis é que você acha que elas já estão adotando ou que elas poderiam adotar de imediato? Temas que eu gosto muito são o reaproveitamento de alimentos, né? Então, como reduzir o desperdício dos alimentos. Isso eu tenho percebido que as pessoas estão curtindo muito. Então, estão gostando. Quando eu oriento, por exemplo, não tem por que descascar batata. As pessoas ficam impressionadas e adoram. Por que você não faz um chá de casca de abacaxi, casca de manga? As pessoas adoram. Então, eu tenho percebido que as pessoas estão buscando como reduzir o lixo, prestando mais atenção em separar o lixo, o que tiver de orgânico que ainda que não pôde ser utilizado, ou que já utilizou para fazer chá, o que fazer com isso? Então, é a parte da compostagem. As pessoas estão prestando mais atenção com o que estão comprando de roupa. Então, será que eu preciso mesmo de tudo isso? Olha só, eu estou ficando em casa, para quem que eu me vestia? Então, as pessoas estão pensando em várias áreas, realmente não só na parte alimentar, de produto de limpeza. Então, nossa, como que eu posso ter uma ação mais sustentável, inclusive com os produtos de limpeza? Será que eu preciso de tudo isso? Que a propaganda diz que eu preciso? Tantos produtos diferentes? Mas, nossa, como é que a minha bisavó... Eles são em muita quantidade e eles são cada vez mais fortes, com mais química, tóxicos, mais poderosos. Exatamente, né? Exatamente, tóxicos. E a gente tem que lembrar que quando a gente lava esse produto, ele vai para o ralo. E do ralo ele não desaparece, assim como o nosso lixo. O lixo, ele não desaparece. Não existe jogar fora, porque não existe fora. O que acontece é que você não vê mais diretamente, mas quando você vê que está tendo inundação na sua cidade, você está vendo esse lixo. Então, quando você vê que os lençóis estão contaminados, você vê esse lixo, você vê esses produtos de limpeza fortíssimos e cheios de química, e não precisa. A gente tem que viver um resgate do natural, para que a gente retarde toda essa poluição, todos esses malefícios que a Terra tem sofrido. Então, a gente tem que voltar e fazer realmente um resgate do mais natural, do mais simples. O mais simples, às vezes, eu percebo que ele é difícil num primeiro momento de ser colocado em prática, porque ele vai ter que ser aprendido, enquanto que esse outro mais complicado já está aprendido há bastante tempo. E aí, como é que um profissional que quer mudar esses hábitos, né, fazer as pessoas enxergarem esses hábitos, como é que faz? Perfeito. Eu sou super fã dos pequenos hábitos, dos pequenos passos. Então, às vezes, quando você pensa no mundo ideal, em como você gostaria de ter todas as ações no seu dia, você vai desistir, porque parece muita coisa. Agora, quando você pensa em trocar, quem sabe, o produto que você usa para lavar suas roupas por sabão de coco, pode ser mais tranquilo. Só vou trocar um produto pelo outro. Quando você pensa em aumentar um pouco o espaço do feijão no seu prato e ficar alguns dias sem comer a carne, então é um pequeno passo. Então a gente não precisa querer tudo de imediato. Se você estiver pronto, maravilhoso. É o melhor para você, o melhor para o planeta. Mas se não, fazer esse pequeno passo, trocar algum produto de limpeza.
trocar algum cosmético que você usa. Começa trocando o seu shampoo, condicionador, ou se não, se você tem apego, então vai para pasta de dente. Troca alguns alimentos. Vamos começar a descascar mais e desembalar menos. Vamos começar a ir mais à feira do que no supermercado. Esses pequenos hábitos para que você se mantenha estimulado a continuar fazendo isso e que também não desanime por ser algo muito pesado para esse momento. O mais importante é começar, pesquisar. Super importante esse encontro que a gente está tendo para isso. Então as pessoas têm que realmente se nutrir mais desse tipo de conhecimento, desse tipo de informação e conteúdo para realmente gerar essa transformação. Uma coisa muito bacana, né? Primeiro, essa possibilidade que a gente tem, né? A gente está aqui fazendo um podcast num momento completamente distinto, né, da vida nas últimas décadas, em meio a uma pandemia. Mas também a gente tem a possibilidade de usar as redes sociais para amplificar isso, né? E você tem feito isso através dos seus canais. Quem são, prioritariamente, as pessoas que estão mais abertas para essas mudanças dos pequenos hábitos no cotidiano? Mulheres. Então, o meu público 80% é mulher. Então, as mulheres estão sempre mais abertas à mudança, a algo novo. E o meu público, ele tem, assim, é muito variado, mas a maior parte é entre 25 e 35 anos, mas as minhas pacientes, eu percebo que é entre 25 e 45, mas eu tenho paciente de 70, eu tenho paciente de 60, eu tenho vários de 50, mas o maior público mesmo é realmente entre 25 e 45. Mas eu tenho ficado bastante impressionada em como as pessoas um pouco mais velhas do que essa faixa etária estão dispostas. Antigamente as pessoas falavam, não dá, minha vida foi assim e pronto. Não, eu tenho muita gente que me acompanha, que me escreve, que está conectado no Instagram com 60, com 70 anos, então tá aberto ao novo, que me escreve, eu tô reduzindo, eu tô trocando produto de limpeza. E isso é muito maravilhoso, porque é sempre tempo da gente gerar essa transformação. Porque as nossas ações diárias, pequenas, do dia a dia, é que vão gerar esse grande impacto. Parece até que a gente já vem vivendo o tal do novo normal há mais tempo e a gente não percebia, né? Em que sentido? Exatamente, essa conexão que pessoas de idades distintas, pessoas que achavam que mudanças não aconteceriam, me parece que esse novo normal, ele já vinha numa construção, né? Sim, agora foi um empurrãozinho para quem estava resistindo um pouco para gerar essa transformação, mas realmente as pessoas estão buscando mesmo outras opções de estilo de vida mesmo, né? Que aí é a forma que você realmente leva a sua vida em todos os âmbitos e como pode ter o menor impacto negativo e como você pode trazer alguma contribuição. Por exemplo, eu faço uma jornada Viva Melhor, que são 30 dias de aula e atividades diárias. E a gente teve a edição de julho e eu aprendi com uma das participantes a fazer a compostagem laminar. E para mim foi transformador. E eu fiz um vídeo no IGTV pro meu Instagram falando sobre isso. Por quê? O que é a compostagem laminar? Você pega os resíduos orgânicos, né? Então, as cascas que você não consegue usar, ou então que você já usou para fazer chá, ou para fazer caldo de legumes, por exemplo, e você tritura e joga diretamente nas plantas. Então, a compostagem convencional, ela leva bastante tempo, né? Pelo menos 30 dias, às vezes 2 meses, para realmente fazer o processo. Dessa forma, você tritura tudo no liquidificador e coloca na planta. Não junta mosquito, não fica com cheiro. Se você mora em apartamento, você pode afastar a terra, colocar esse triturado todo e tampar com a terra de novo e colocar bastante água para realmente penetrar. Então, olha que maravilhosa forma da gente evitar o descarte, porque a gente sabe que não tem um destino certo nos lixões, né? Então, olha como a gente consegue reduzir esse impacto também, reduzir a quantidade de lixo que a gente produz, triturando o que a gente tem e nutrindo as plantas, devolvendo para a terra. Tem uma questão também que está implícita aí, que é a da responsabilidade sua, né, enquanto ser, enquanto indivíduo, sobre o que você descarta, sobre o que você usa e o que você deixa de usar, não é? Perfeito. É a nossa responsabilidade cuidar de todos os resíduos.
no geral, essa responsabilidade é terceirizada. Por exemplo, a prefeitura não manda na minha rua, no meu bairro não tem coleta seletiva, mas o que você está fazendo na sua própria casa, com seus vizinhos, no seu próprio bairro? Então, com certeza, exatamente isso. A gente tem que cada um se responsabilizar pelo lixo que produz. E o mais legal é que a alimentação baseada em plantas, ela vai ser com um mínimo de embalagens. Porque qual que é a casca, né? Qual que é a embalagem de uma banana? A casca. Então, quando você passa para uma alimentação baseada em plantas, que é comida de verdade, né? Arroz, feijão, então são os cereais, são as leguminosas, não tem nada de origem animal, você naturalmente vai estar fazendo bem para você e naturalmente vai estar fazendo bem para o planeta, não só por reduzir os produtos de origem animal, como também por reduzir embalagens. Então, olha só, com uma ação você está conseguindo fazer o bem para o outro, para todos e sem sofrimento. Dessas práticas, né, de sustentabilidade do cotidiano, você percebe que há mais dificuldade com quais? Assim, quais são os principais desafios para a adoção dessas práticas? Eu acho que produtos de limpeza é um grande desafio para muita gente, porque é muito enraizado, né? Que você precisa de um produto para privado, um produto para pia, um produto para o espelho, né? Um para o fogão. Um para o fogão, exato. Um para limpar o chinelo quando você vem da rua, outro para lavar as máscaras. Isso, então assim, a indústria faz você pensar que você tem necessidade das coisas. Né? A publicidade ela é feita de forma muito inteligente. As cores, a música, as pessoas, a família feliz. Então, produtos de limpeza é uma grande dificuldade, principalmente para quem é mais velho. Para os mais jovens não, porque já não tem tanto esse hábito, estão mais abertos para isso. Mas essa é uma parte que é super importante. E existe também a dificuldade que junta também química, né? Os laticínios. Eu percebo uma grande dificuldade de redução de queijo, principalmente queijo, manteiga, requeijão. Porque além de ter um vício de hábito, né? Porque é muito prático, porque quando você nasceu tomava leite, tá chorando a mãe dá leite, tá doente a mãe dá leite, então a gente tem esse apego mesmo com os laticínios. Existe uma parte química também que nos faz ficar meio fissurado, de salivar quando sente o cheiro. Então, de alimento, os laticínios são os maiores desafios que eu percebo. Antes que você passe para o próximo tópico, eu vou fazer aqui uma confissão. Eu tenho intolerância à lactose e eu sinto muita falta de tomar um copo de leite, sabe? Tomar um copo de leite gelado com biscoito. Sei. É algo que eu me lembro, parece uma saudade, né? Sim. E é curioso que tem uma coisa que eu não consegui deixar de fazer, que é comer o queijo de coalho, o nosso queijo de coalho, que é uma coisa local, que é até cultural, né? Que você se habitua, enfim. Exato. Pronto, feita a confissão. Mas é isso mesmo, e você não tá sozinha nessa, porque realmente é esse hábito, é a lembrança. Então esse leite com biscoito, ele não é só uma comida, ele te remete a alguma lembrança, ele te remete a uma casa, conforta, né? A uma pessoa, exatamente. Então seja no começo do dia, no final do dia, ou lá para 6 horas da tarde, que você tá depois de um dia inteiro de trabalho, com cansaço, com fome, as pessoas querem um queijinho, as pessoas querem um leite. Mas como que a gente faz para mudar isso? Criar consciência de que isso é uma dependência, está sendo uma forma de consolo, e também criar consciência dos malefícios que isso está gerando para você, que a gente sabe como os laticínios são extremamente inflamatórios, estão relacionados a rinite, sinusite, amidalite, dor de cabeça, dores articulares, alteração intestinal, acne, tudo isso pode estar relacionado ao laticínio, é muito comum. Como também para o planeta, né? Então toda essa produção pecuária que a gente sabe que faz o desmatamento, a poluição. Então criar consciência das suas emoções e dos impactos que tem é o primeiro passo para realmente ir desapegando disso. Porque aí você fala, isso não me pertence, eu não quero contribuir com isso, eu quero viver melhor. Eu quero. Não vou mais nem precisar fazer confissões assim, né? E é um passo a passo. Inclua outras opções para depois ir trocando. Por exemplo, no seu caso do leite, o que eu diria, e é o que eu digo muito para os meus pacientes e para os meus seguidores.
vai fazendo uma proporção. 70% de leite de vaca para 30% de leite vegetal. Aí você escolhe o leite vegetal que você quiser. Você pode fazer um de aveia em casa, por exemplo, que é baratíssimo, super rápido. Só bater no liquidificador com água. Depois de uma semana, você troca 50%, 50%. Depois, 70% de leite vegetal, 30% de leite de vaca. Porque aí você vai acostumando com o sabor, com a textura. Porque, claro, é completamente diferente. É leite porque é um líquido branco, mas nada vai ter o sabor de leite. E aí você vai ressignificando essa memória. Bom, você falava sobre as maiores dificuldades, os desafios para aderir às práticas sustentáveis, né? Daí você falou da questão dos produtos de limpeza, falou dos laticínios e o que mais? Isso. Bom, a própria carne é muito enraizada, né? Então, no Brasil, tudo é churrasco, tudo é feijoada. Sempre o prato é arroz, feijão, bife e salada. Então essa é uma grande dificuldade também, porque isso está enraizado e a gente remete à única fonte de proteína, a única fonte de ferro. Então as pessoas, por medo de adoecer, elas deixam de tirar algo que está adoecendo, que está levando a várias doenças, elas acabam deixando de fazer essa mudança. Então a carne é bastante desafiadora, os laticínios são bastante desafiadores e talvez também não sei se a gente pode dizer uma preguiça, mas de implementar um novo hábito. Por exemplo, mesmo essa compostagem laminar que eu te falei, ela é simples, mas ela exige que você se dedique por 5 minutos. Às vezes as pessoas estão tão cansadas, tão exaustas, que acabam não se propondo a fazer isso porque tá tudo bagunçado na vida. Então, também pode ser um desafio a rotina ou o estímulo que a pessoa vai ter para gerar essa transformação e criar esse hábito que é simples, mas que para a pessoa pode ser desafiadora. Eu estava vendo algo, até o Leandro Carnal falando, dizendo assim, o que o cérebro quer é a rotina. Ele detesta a mudança, né? Sim, exato. Sair da rotina, implementar mais uma coisa, mas assim, é uma satisfação tão grande. Você está reduzindo a quantidade de lixo que você produz, você está devolvendo para a terra aquilo que ela te deu. Então, só você começando a fazer mesmo, ter a sua própria hortinha, só quando você começa a gerar esse movimento. Você falou da hortinha e esse é um grande desafio para muita gente, porque a gente vê bonito ali, né? As pessoas fazem aqueles posts nas redes sociais. Por onde começar, assim, dá só uma orientação para ser justamente nesse passo a passo e de repente deslanchar? Sim, é super legal. Ter a própria hortinha, você cria uma relação de cuidado com essa planta e você também começa a ter mais paciência com tudo, porque você não consegue acelerar o processo da planta. Então é um treino de paciência. Eu já quis colocar algo para as minhas... Nossa, elas estão há semanas ali, é muito picototinha, eu tenho que aguar com o sprayzinho, assim, com um cuidado tão absurdo. Tem dia que eu digo, meu Deus, eu queria acordar, ser que nem o pé de feijão, o João e o pé de feijão, que ele já estava lá no alto. É um teste de ansiedade, dá uma mudinha, porque esse é um desafio. Então, assim, a gente quer que ela faça no nosso ritmo, quando na verdade a planta está exatamente no ritmo que ela devia estar. Eu fiz um post falando do crescimento, eu plantei 3 sementes no mesmo dia e cada uma cresceu no seu momento. Isso. Cada um tem o seu momento. Então, assim, a gente aprende muito observando e cuidando da natureza. Então, para quem quer começar, pegue um vasinho de alguma coisa. Por exemplo, alecrim. Alecrim é muito fácil porque não gosta de água e gosta bastante de sol. Então, vou viajar de fim de semana, tá tudo bem. Não precisa aguar o tempo inteiro. Babosa também não gosta de muita água. Então, comece com essas plantinhas que você não precisa aguar o tempo todo. Tomatinho cresce em qualquer lugar e vai super bem. Então, tomatinho também é uma ótima. Dica ouro, como plantar tomatinho. Você pega um tomatinho, espreme ele na terra, cobre e põe água. Vai nascer um monte de tomatinho. E você vai começar a colher seus tomatinhos. E dá um orgulho, né? Você dizer, nossa, eu que plantei. Eu fiz muito gostoso. A minha primeira salada ali com o tomatinho que eu plantei
Uau. Isso. E aí você começa a colocar manjericão, salsinha, cebolinha. Então você consegue até com a cebolinha que você comprar, se ela tiver raizinha, você põe na água e ela começa a brotar. Mesma coisa com os outros. Então você sempre consegue. É facílimo. Hortelã. Exato. Você põe na água, começa a criar raizinha, depois você planta. Então apenas comece com um vasinho, com 2, com essas plantas mais simples, que não vão te dar muito trabalho. E veja como vai mudar a sua sensação, o clima da casa, seu humor. É maravilhoso. Você sente que isso é, assim, encurtar o caminho para uma vida mais plena, de fato? Você criar suas plantas? Esses atos todos, né? Essas práticas todas que a gente está falando aqui. Porque não é só a alimentação, né? É uma forma de nos conectar à natureza, mas também os demais atos, né? Sim, é um conjunto de ações que a gente vai implementando passo a passo. Então, você pode ter uma alimentação super saudável, mas se você não cuidar também do outro lado, de se jogar no autoconhecimento, de leitura, de conexão com outras pessoas, é importante você ter todo esse cuidado. Geralmente, o que eu percebo é que um hábito benéfico começa a puxar outros. Então, começar por onde for o mais leve. Então, assim, esse aqui eu acho que é o mais fácil. Então, começar a ter uma plantinha é mais fácil. Reduzir alguns alimentos e implementar outros é mais fácil. Porque um hábito benéfico começa a puxar os outros. E aí, quando você vê, você está mudando tudo na sua vida. E começa a mudar até a forma que você pensa, se abrir para outras possibilidades, a se abrir para outros tipos de alimento. Começar a pesquisar um pouco mais sobre sustentabilidade e começa a comprar o seu canudo. E aí, quando você vê, você já está comprando o seu guardanapo de pano para levar e está sempre com um copinho e está sempre com o seu talher. Então, um hábito benéfico puxa o outro. Então, todas essas ações em conjunto vão trazer um grande bem-estar. E a gente está sempre em movimento, sempre procurando melhorar de alguma forma. O mais importante é começar. Bom, eu acho que no fundo disso tudo que a gente está falando aqui aponta para o futuro, né? A gente está vivendo um presente de dificuldades, de muitas dificuldades e para muitos de muitas perdas, não é? Mas a gente também pode olhar, apontar para o futuro. Você vê assim um novo olhar das pessoas para essas questões de impacto socioambiental como algo de fato duradouro, porque eu falei ali antes da história do novo normal, porque virou até um termo que, nossa, já até deu um cansaço, né? Sim. Mas, de repente, tem gente dizendo assim, não, a humanidade não vai melhorar. De fato, que você é otimista, você é o quê em relação a isso? Eu sou otimista, e meu tio Mário Sérgio Cortella diz que o pessimista é um vagabundo, porque ele só critica e espera tudo dar errado. Então, eu sempre serei uma otimista, eu continuo muito otimista e contribuindo para esse despertar das pessoas, para a sustentabilidade em todos os sentidos, para a saúde em todos os sentidos, para o bem-estar em todos os sentidos. E eu recebo mensagens diariamente no Instagram de pessoas que começaram a buscar e por alguma forma, algum caminho encontraram a minha conta e já se beneficiaram por essas dicas, por essas orientações, pela leveza, porque eu acho que isso é super importante, a leveza que você se comunica, passa todas essas informações. E então eu tenho muita esperança e estou muito confiante porque eu estou vendo essa mudança acontecer. Eu vejo essa mudança nos meus pacientes, eu vejo essa mudança nas pessoas que cada vez mais chegam na minha conta, do Instagram, do YouTube. Então eu estou super otimista quanto a isso e eu acho que é isso que a gente tem que realmente focar, porque o pessimista só espera tudo dar errado e a gente não pode deixar isso acontecer. Aliás, você falou do professor Mário Sérgio Cortella e é muito bacana, né? Os vídeos que você tem com ele, inclusive, no Instagram. Ele tem uma presença muito forte, mas ao mesmo tempo, parece aquela pessoa assim, que a gente vai ouvir no momento, né? De se aconselhar e tal. Sim. É uma presença muito de luz. Sim, e nos inspira demais. Só para a gente encerrar, você está nesse momento afastada da cidade, é também um outro tipo de mudança que está
sendo possível para muita gente. Quem não fez ainda está pensando em fazer, né? Eu vi que já tem dados de pessoas que estão saindo dos grandes centros urbanos para lugares menores para buscarem essa qualidade de vida. Exatamente. As pessoas estão repensando todas as prioridades, por que fazem o que fazem, se isso está realmente trazendo contribuição, se está valendo a pena. Então é um movimento muito grande, assim como eu também vim para a praia, meu consultório ainda é em São Paulo, mas eu estou morando na praia, a possibilidade, né, da telemedicina, e agora todas as consultas são online, e eu estou percebendo muito esse movimento. Tenho muitas pacientes, eu tenho muitos amigos que estão fazendo essa transformação e estão felicíssimos com a sensação de por que eu não fiz isso antes. E essa é a melhor sensação, porque é quando a gente fala, isso tá certo, eu tô no caminho certo. E é um movimento mesmo. Muito bom. Que seja um movimento, inclusive, de encontros como esse nosso aqui. Renata Cortella, muito obrigada por estar com a gente nesse papo. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Como dito, este é um episódio gravado de forma remota e por isso pode ter uma ou outra interferência e a qualidade do som pode não ser a ideal a que gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Aproveite, compartilhe, fale sobre a gente. Cuidar de você. Esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!